a Razip esse ano completa 40 anos, né? Então, 40 anos de uma história assim de pioneirismo, né? Na época, então, puxando um pouco da época de 1979, que foi a fundação, um pouquinho antes, a Randon tinha os incentivos fiscais de reflorestamento, né? E aí o seu Raul, na época, com aqueles incentivos fiscais de reflorestamento, ele apostou em plantio de maçã. Por quê plantio de maçã? Porque o Brasil era importador de maçã. 100% praticamente das maçãs eram importadas da Argentina. Então, aquelas maçãs farelentas, aquelas maçãs. E aí, na época, então, o seu Raul plantou 40, 50 hectares, mais ou menos, né? E naquela época se plantava uma muda pequena e demorava 5 anos. Hoje já se planta uma muda pré-formada e no mesmo ano já dá frutas, né? Então, se plantou, depois de 5 anos, teve a primeira colheita. Aí teve uma seca perto da colheita e teve uma chuva de pedra aqui. E aí, naquela época, ainda se teve pelo pouco que se colheu, né? Se colheu e pagou todas as contas. Então, na pior situação, o seu Raul pensou, na pior situação, esse negócio deu certo, então vou plantar. Aí investiu e aí foi. Então hoje nós temos lá a 1.100 hectares, frutas nossas são 50 mil toneladas e frutas de terceiros a gente adquire mais umas 30 mil, então fecha aí nas 80, potencial até de 80 mil toneladas. 50 mil toneladas de câmara frigorífica, a gente foi investindo bastante, né? Nós compramos máquinas de última geração, máquinas automatizadas, né? Fizemos mais com menos, ou seja, maior produtividade com menos custo. É o que a gente fez. Essa máquina nós compramos há uns 6 anos atrás, gastamos aí uns 5 milhões de euros, totalmente automatizada, são 45 canais inteligentes, ela bate 70 fotos por fruta e aí a gente coloca o tipo de defeito e ela escolhe 45 canais para colocar por peso, categoria, defeito e cor. Né? Ela separa. Então, assim, isso foi praticamente na época foi a primeira máquina que a gente... E nós fizemos um pavilhão específico nessa máquina. Então, aí a gente já começou a colocar as nossas pretensões no segmento de maçã. A gente reconverteu o nosso pomar de maçã assim muito rapidamente, né? Até porque estavam tudo praticamente com clones antigos, com baixa produção. Hoje a gente produz 50 toneladas por hectare, com a categoria Gala e Fuji, né? A gente exporta para a Europa em torno de 10%, então para a Europa também exportamos para a Rússia, para a Índia, para Bangladesh. Então a gente tem esse perfil de exportador, fomos pioneiros também na exportação. Sim. Exportação, todos os anos a gente exporta. Também começamos a cobrir as nossas macieiras por causa do intemperismo, da chuva de pedra. E a chuva de pedra ela te tira a safra. Tu tem um seguro, mas o seguro não te cobre, mal é mal o custo. Então aquele lucro cessante que tu teria de oportunidade, tu perde. Então a gente hoje, nós somos a empresa na proporção de plantio versus cobertura que mais tem cobertura. Temos praticamente 500 hectares cobertos. A maçã de terceiro a gente utiliza porque o pessoal investiu, então a gente dá toda a assistência técnica. Também é uma oportunidade da gente otimizar as nossas instalações, né? Então a gente tem essa parceria com terceiros, o pessoal ali de Vacaria, então a gente também otimiza, né? Então assim, no segmento da maçã, a gente andou por esse lado. Sim. Aí nós vamos para o lado do queijo. Do queijo, então a gente começa a contar a história. A gente já está bem na linha Então a gente vai no queijo. Então aí, maçã é isso aí, 80 mil toneladas, sim. Temos planejamento para mais, chegar a 120 mil toneladas, mas aí a gente vai com o tempo. Aí o queijo, que já é a história contada e recontada aí, de longa data pelo seu Raul, mas enfim... consta que na época que se comprou um Aras, aí tinha um pequeno tambo de leite lá. E aí um amigo do seu Raul, que é o São Vitor, Giovanni São Vitor, veio da Itália, chegou aqui e disse, Randon, não quer fazer
um queijinho aí e tal, bom, a qualidade. O senhor Haroldo, mas a maioria das fábricas é tudo quebrado aí. Não, mas fazer um queijo, um grana padano. Aí eles, mas não, vamos fazer, mas tu me arruma o know-how, pessoas arrumam assim. Aí o senhor Haroldo foi para a Itália. Aí encontrou lá o Luigi Prestini, que até hoje é o nosso consultor, né? Aí trouxe o Luigi Prestini e o irmão dele, né? Aí eles olharam aqui os leites, para fazer queijo tem que ter leite. Aí olharam o leite aqui na região, papai, com esse leite não dá para fazer, porque para fazer o queijo tem que ser o leite com qualidade e é leite não pasteurizado. Isso aqui não dá, porque a carga de bactérias que tem, só falta mais um pouco tu vê o leite caminhando, de tanta carga de bactéria que tinha. Sim. Aí o senhor Haroldo disse, bom, eu vou ter que ir atrás de vacas, né? E naquela época a cotação de $1 estava R$0,96. Então aí ele começou a fazer as contas, pegou o avião e foi para os Estados Unidos, né? E lá fechou a compra de 2 lotes de vacas, de 70 novilhas prenhas, de 70 cada embarque, né? E chegou em Porto Alegre. E aí conta a história lá, né? Que enfim parou o aeroporto para descer as vacas, ficaram em quarentena, né? E tinha uma massagem na 0 hora, que aí aparecia um touro batendo no balcão, assim, perguntando assim para a moça, que era o balcão da Varig ainda, né? Quando é que chega o próximo lote de vacas, de novilha, né? O touro. Então, aí começou todo o processo, né? E elas foram para a vacaria, né? Foram para a vacaria. Aí começou todo o processo de desenvolvimento de genética, então começamos com o leite, primeiro ter o leite, e na paralela foi construindo a fábrica, né? Então quando já teve o leite com qualidade, aí se fez, em 1996 mais ou menos, né? A alimentação delas era daqui ou era veio de... Não, aí para tu fazer esse leite, para fazer o queijo, tem que ter toda uma alimentação e uma dieta de acordo com a receita italiana. Né, silagem, né, os grãos, enfim, e tu não pode dar pasto, né, e tem que ter elas em freestyle, né. Então aí começou com quatro queijos, foi para 4, foi para 15, foi para 20, e hoje nós estamos fazendo aí quase 80, 90 toneladas por mês, que daí 80, 90 formas por dia desse queijo, né. E na paralela fomos desenvolvendo também a genética, né, e aumentando o plantel. Sim. Hoje nós temos lá, são 1.100 vacas em freestyle, né, que produzem 33 mil litros de leite dia, dá uma média de 31, 32, né, e o nosso projeto é chegar a 1.600 vacas em freestyle, ordenhando, para 45 mil litros de leite dia. Hoje nós somos o maior produtor de leite do estado do Rio Grande do Sul e o 11º no Brasil. Nós vamos ficar entre os 5 no Brasil, individual. Sim. Né? Não é uma cooperativa, é individual. Sim. Porque para tu fazer esse queijo, tu tem que ter um leite de qualidade. Então aí a gente foi apostando nesse processo também, né? Onde as nossas vacas tudo freestyle. E todo o processo lá do freestyle, todo o processo é tudo olhado pela sustentabilidade. A gente aproveita tudo. Então, os dejetos vão para tipo de um tanque separador, onde tu separa a palha do lodo. O lodo tu faz os biodigestores, tu faz o gás, metano. E esse gás a gente manda para a fábrica, né, para substituir 35 mil litros de diesel que a gente gasta por mês, né, para a máquina de vapor, para a caldeira de vapor, que é o vapor para fazer. Então, a gente economiza aí. E aí, durante essa passagem nos biodigestor, tem 2 lagoas grandes, a gente faz a fertirrigação, aonde tem os pivôs, são 400 hectares de pivô, aonde a gente fertirriga o milho e a soja, mas principalmente o milho. E a gente consegue chegar a 280 sacos de milho por hectare. Né? E de uma maneira sustentável, sem usar adubo químico. Então, e esse processo também da palha que a gente separa, a gente seca a palha, né? E ela volta para a cama da vaca, né? Porque ela secando, ela mata todas as bactérias, né? E essa palha volta para a cama. E a água que a gente utiliza no freestyle, ela é recirculada e ela volta. Então, nós economizamos aí, né, toda a água que a gente coloca no sistema, né?
E essa água, como é uma água rica assim em produtos orgânicos, né? Ela te potencializa muito mais o gás. Por isso que a gente tem bastante gás metano lá. E quando chegar às 1.600 vacas em ordenha, com certeza vão ter que ter um gerador de energia lá, porque vai sobrar energia. Então, assim, dessa maneira a gente constituiu então a fábrica, né? Então hoje nós produzimos 90 formas. A gente tem o queijo inteiro, meia forma, queijo ralado, fracionado, ralado fresco, então tem toda uma gama. Também vale a pena lembrar que nós, em 2014 nós tivemos um incêndio, né, infelizmente, mas aconteceu, foi um curto-circuito e enfim, foi num sábado, 14 de março de 2018. Eu estava em Farroupilha, aí o rapaz que cuida lá me ligou, disse, Sérgio, aqui está queimando a fábrica. Eu olhei, mas quem é que fala? É Adriano. Eu disse, é o cara que cuida lá. E realmente, né? Aí eu disse assim, olha, aciona tudo que tem que acionar, enfim, bombeiros, né? E aí eu liguei para os meus cunhados também, para o Davi e o Alexandre, né? E disse, está acontecendo isso e tal. E disse, precisa avisar o pai, precisa avisar o seu Raul. E onde é que está o seu Raul? O seu Raul está em Vacaria, está jogando carta aí com um amigo dele. Aí, antes de eu avisar ele, eu me peguei conhecimento de tudo, como é que tá, né? Disse, tinha queimado 400 toneladas de queijo, são 10 mil formas, então esse foi o maior fundi que teve na história aí, né? Mas a produção do queijo a gente conseguiu segurar, a parte que produz o queijo. E nós tínhamos uma outra câmara de 500 toneladas longe dali, então o que deu para a gente tocar todo esse processo, né? Então aí, visto isso, e tinha seguro e tal, e não tinha, ninguém tinha sofrido nenhum acidente, nada. Aí eu peguei e liguei pro seu Raul, era 8 e pouco da noite, né? Liguei pro seu Raul, como é que tá aí? Não, o seu Raul tem uma notícia, não é muito boa para lhe dar. O que houve? A fábrica de queijo, enfim, deu um acidente aí, tá pegando fogo, tal. É? Mas aí, teve alguém que se machucou? Não. Ótimo. Tem seguro? Tem. Deixa eu terminar a rodada de carta aqui, eu vou dar um pulo lá. 10, 15 minutos ele estava lá. Estava lá, aí me ligou de lá, disse, isso era no sábado. Domingo de manhã, Sérgio, 7 horas da manhã, vem aí que nós vamos conversar. Aí chegamos lá, eu olhei lá, tudo aquele lá, o pessoal tudo chorando. E ele disse, não adianta você chorar. Nós vamos fazer uma fábrica maior e melhor e não vamos fazer aqui, vamos fazer lá no lado da produção de maçã, no Parque Alto. E a gente montou todo o projeto. Foi um momento difícil porque a gente teve que pegar as formas inteiras, porque queimou todas as máquinas da Itália, teve que pegar as formas inteiras, cortar com faca, né? Até chegar uma cunha de meio quilo, 1 quilo, aí botava no cryovac e tal, e aí mandava para alguns pontos, né? Restaurantes, tinha restaurante tipo Outback, dependia de 100% de nós, comprava 6 toneladas por mês. Sim. Como é que eu ia deixar? Né? Então a gente foi para o sacrifício e conseguimos dar a volta, né? Terceirizamos o queijo ralado também não foi fácil. E enfim, por essas ações de a gente ter feito, principalmente com alguns clientes nossos aqui, tem o Decade Award, né? A gente recebeu do Outback em 2014. Né? A gente foi numa convenção deles e a gente ganhou como o melhor fornecedor da década. E aí eu fui saber por quê, os motivos, além da qualidade, por ter tido esse problema de incêndio e não ter faltado queijo para os 95 na época, agora tem 110 restaurantes. Então, a gente teve sorte também, né? Então a gente recebeu essa premiação aí. Então assim, aí a gente montou essa fábrica e nessa fábrica que a gente fez, nós fizemos um pavilhão lá com 6.500 metros quadrados. Até na época assim, é muito grande. Não, isso aqui nós vamos fazer, porque vai crescer isso, aquilo, tal. E realmente a fábrica de 6.500 metros quadrados hoje já ficou pequena. Então, ele era uma pessoa assim que sempre enxergava mais além do seu tempo, né? Sempre andava na frente do tempo. Então aí a gente montou essa fábrica e aí montou os queijos, né? Então a gente trabalha com os queijos nossos, queijos importados, o Grana Padano, o Parmigiano Reggiano, o Pecorino. Hoje nós somos o maior importador de queijos da Itália, porque a gente sabe que tem clientes que querem o queijo italiano, porque paga. Então, paga mais caro, pega também.
Então a gente foi montando o portfólio. Aí também surgiu a ideia de se fazer os fatiados, os embutidos, né? Os prosciutos crudos, né? Que o seu Raul, há 15 anos atrás, tinha tido essa ideia. Só que não tinha canal de venda, não tinha estrutura, não tinha nada. Então, enfim, e naquela época ele trouxe um container. Mas deu problema, porque aqui e ali, papá, no fim não deu. Aí, como eu vi que o seu Raul disse, olha, eu acho que nós já estamos prontos, porque a gente tem canal de venda, a gente tem uma estrutura, vamos começar a investir nesse processo. Tá, vamos então. Daí nós fomos atrás de uma máquina alemã, papá, e constituímos. Hoje a gente está fazendo lá em torno de 7 a 8 toneladas por mês, né, de fatiados. Então a gente traz o prosciutto crudo de Parma, né, o prosciutto Mac, que é o presunto normal, a gente traz o salame Milano, traz da Espanha o jamón, né? E, enfim, traz o chouriço também, traz o fouette. Então a gente está fornecendo hoje para a rede de supermercados, né, com a nossa marca e a marca própria deles, com o Carrefour, também com o GPA, com o Pão de Açúcar, né? Então a gente foi se estruturando. E nesse processo também, dentro dessa linha, tem os azeites de oliva, que há 12 anos atrás foi plantado meio hectare de 2 variedades, né, do Quem Vai é Bom Jesus. E essas 2 variedades, depois de 5 anos, a gente teve a primeira extração. E nessa primeira extração a gente levou para o Chile e analisou e deu extra virgem, deu 0,14 de acidez. Aí nos entusiasmamos, né? Aí, pô, cerrou, vamos atrás. Aí nós fomos para o Chile. E aí lá no Chile a gente fechou uma parceria com os espanhóis, né, para dar assistência para nós, para a gente fazer um plantio aqui. E aí eles vieram para cá e olharam assim, bom, nessa situação que vocês plantaram meio hectare, já deu? Eu quero plantar numa coxilha, isso aqui e tal. Então a gente apresentou ele, pai, aqui. E aí nós plantamos 30 hectares, né, e esse ano, 2019, a gente teve a primeira safra, né, que é o arbequina, o arbosano e um pouco de picual, que é a Nossa Senhora das Oliveiras. Por que Nossa Senhora das Oliveiras? Menciona a padroeira de Vacaria, né, a catedral, né, que conta a história do ano de 1700 e alguma coisa, né, tem os tropeiros, né, e acharam uma santa lá no chão, aí pegaram a santa, Nossa Senhora, e aí fizeram uma catedral em homenagem a ela. E no lado da catedral foi plantada uma oliveira que hoje tem 80 anos. E aí nós se apossamos daquela oliveira, limpamos ela, tal. E aí botamos uma plaquinha Razip. Então a gente criou um terroir, né? Criou uma história, né? E aí a gente tem o azeite Nossa Senhora das Oliveiras. Então esse azeite foi para o mercado. Também nesse meio tempo também nós importamos do Chile, então a gente traz 4 variedades. Hoje nós vendemos quase 50 mil litros desse azeite chileno, né? Então a gente vai ter o importado e vai ter o nacional, igual aos queijos. E aí também a gente foi crescendo o portfólio, fomos para os vinhos, né? Que os vinhos a gente tem uma parceria com a Miolo. Os vinhos também tem uma história, porque o Sr. Raul sempre relacionou vinho com a celebração. Então, em 2002, ele ia fazer os 50 anos de casado dele, aí ele fez o Cabernet Merlot, ele pegou as uvas, pegou as plantas, as mudas, né, ia plantar em Caxias, mas por um desentendimento com o chacreiro dele aí, o cara que cuidava da chácara, né, que era aí no Travessão Cavour, ele disse, não, já que está dando problema aqui, eu vou plantar em Vacaria então. E aí nasceu o terroir de Vacaria. Não tinha vinhedo lá, e ele plantou lá. Plantou, fez a colheita, tudo direitinho e tal, e lançou o vinho. E assim foi plantando o Pinot. Nos 80 anos dele fez uma festa, lançou o Pinot. Nos 80 anos da esposa dele, lançou o Cuvée Raoul Champanoise. Aí depois, nos 60 anos de Bodas de Diamante, lançou o Cuvée Nilva, botou o nome da esposa. Ela ficou preocupada que todo mundo ia pedir, me dá Nilva, né? E aí, né, infelizmente faleceu e ele estava preparando já um vinho também para os 90 anos dele, né, que é um Amarone. E aí é um vinho safrado de 3 safras que está na cantina sendo preparado.
E também com o evento da Laurea, que ele ganhou da Itália em 2017, se não me falha a memória, porque ele ganhou uma premiação muito importante. O segundo brasileiro ganhou foi o Jorge Amado. E ele, né, teve toda uma trajetória, porque para tu ganhar uma premiação dessa na Itália, sendo um estrangeiro, o italiano, olha, meio atravessado. Então, tiveram que se preparar para isso, né? Então, teve o cara da universidade lá, o professor Fontana, teve o Piero Colareda lá de Schio, teve o Paulo Meneghini também, que é uma pessoa lá que a gente tem um relacionamento, que é um repórter. Prepararam todo o material, entregaram para a banca, aí a banca veio aqui no Brasil para ver se realmente tudo isso que foi colocado no relatório, o relacionamento da Itália, o empreendedor, a parte social muito forte e tal, tá sendo tudo verdade. Aí tudo verdade, ok. E aí um belo dia que nós estávamos na Itália lá junto, o seu Raul, estava eu, a Maurício, o seu Raul, a dona Nilva, nós fomos na Universidade de Pádua lá. E aí o reitor disse, o senhor vai ser condecorado, mas que surpresa, porque ele estava desconfiado, mas não sabia. Aí quando chegou a notícia ele ficou emocionado até. E aí a gente foi lá em maio, 26 de maio, dia de Nossa Senhora do Caravaggio. A gente foi lá e aí teve a premiação, foi toda a família. E aí, em junho, a gente fez um evento aqui com o pessoal da John Deere, que é muito bem relacionado com a Racon, a Randon Consórcio. E nesse dia, o presidente da John Deere, né, ele disse assim, Paulo Hermann, né? Assim, por que vocês não fazem um vinho para comemorar essa honraria que o Randon ganhou da Laurea, né? Aí disse, é uma boa ideia. E o senhor falou, vamos fazer. Aí então a gente fez o Laurea, que tem a foto dele, e ele escolheu a foto, antes de ir para o hospital, ele escolheu a foto, que era essa foto aqui, que a gente tinha levado alguns rótulos, não, quero uma foto que tenha a minha toga lá recebendo a Laurea, então, né, ele escolheu. E aí também, seu Raul, vamos fazer quantas garrafas? Fazer umas 2.000. Eu disse, não, tem uma pipa lá de 6.000. Então vamos fazer 6.000 garrafas. Mas seu Raul não é muito. Não, você vai vender. Aí fizemos então 6.000 garrafas. Aí ele foi para o hospital e aí no dia 20 por aí, nós invasamos e eu levei 2 garrafas lá para o hospital. Entreguei lá e aí ele ficou faceiro, eu bati uma foto com ele. E aí no dia 24 de noite, do quarto que ele estava, ele desceu lá no restaurante lá e aí ele tomou um golinho. E dentro do hospital ele era marqueteiro, né? Então ele dizia para mim, Sérgio, traz maçã, traz mortadela, traz presunto, traz queijo, traz vinho, mas não, traz. E no hospital tu não podia entrar com tudo isso. Então a gente fazia tipo formiguinha, né? Levava umas 2, 3 sacolinhas assim, e chegava lá e os médicos, isso aqui é os produtos nossos aqui, isso aqui não sei. Fazia a propaganda, né? Então era bacana. E aí então aconteceu o que aconteceu, infelizmente ele faleceu, né? E eu me lembro que antes dele ir para o hospital, ele olhou para mim e disse assim, eu estou indo para o hospital em São Paulo, não sei se volto, mas 2 coisas quero que tu tome conta aí, que cuide, principalmente cuidar da Razip, né, e das pessoas que trabalham contigo, né? Isso aí se passou. Não, mas você vai ter que fazer, vai ter que cuidar. Então, não eu, mas a família como um todo, né? Então a gente ficou com uma responsabilidade que a gente já tinha, mas ele reforçou, né? A preocupação principalmente com as pessoas, porque as pessoas fazem a diferença. E ele sabia que as pessoas eram a chave do negócio. Porque a gente está lá nesse negócio e a família, assim, não tem nenhum especialista. Quem são os especialistas são as pessoas que trabalham lá. Então você ajudando essas pessoas, tratando bem elas, né, com certeza vão te dar o retorno. E é o que a gente tem. Então, fez todo esse processo, aí ele infelizmente faleceu. Aí esse vinho a gente lançou em junho de 2018. A gente fez um evento em Caxias, né, onde participou todos, ali o Paulo Hermann. E junto com esse vinho também ele pediu para fazer um livro, né, que é uma crônica, para contar toda a história dessa Laurea, né? Como é que foi constituída, quais são as pessoas que se envolveram, qual é o relacionamento dele com a Itália e tal. Então nós fizemos um livro, né, uma crônica, foi o Paulo Meneghini que fez, em italiano e em português, né? Então, na compra de um vinho, você leva um livro.
né? Então, assim, e aí eu te falei um pouco do vinho, porque o vinho a gente produz lá na Miolo e nós vendemos na Rasipa. Então, nos últimos 3 anos a gente está começando a vender. Né? Então, a gente tem 12 rótulos nossos, né? E a gente fechou uma parceria com o Masi na Itália, onde a gente traz lá o Amarone, traz um Prosecco, um DOC, traz mais um Dolomitas, né? Traz mais um Sangiovese e uma grappa de Amarone. Rar Masi, que foi um encontro que o seu Raul estava junto, a gente fez lá com o Sandro Boscaini, que é um dos proprietários, são 7 gerações em vinho, né, onde eles têm lá na região lá de Valpolicella. E também aqui na Argentina, em Tupungato, que eu tive lá, a gente trouxe, que eles também têm uma cantina aqui, a gente está trazendo 2 variedades de vinho orgânico, aí que é o Malbec com Merlot e um Torrontés com Pinot Grigio. Então a gente está tudo nesse portfólio. Então assim, a gente começou a constituir todo esse processo e aí a gente pensou assim, pô, eu acho que está na hora de a gente colocar algum negócio aí para vender todos esses nossos produtos. Então aí em 2016 a gente fez e lançou a loja conceito que é Spazio Raro ali em Vacaria. A gente inaugurou a loja, o Sr. Raul tem uma placa lá, enfim, né? E aquilo ali foi a pedra fundamental para a gente desenvolver um projeto que a gente está hoje com aquela loja, mais a loja em Passo Fundo, com franqueados, né, com um projeto de a gente ter aí, nos próximos 5 anos, em torno de umas 60 lojas, né? Nós estamos todos numa curva de aprendizado, porque é um processo que tem que lidar com varejo, né, e franquia, né? Mas a gente tem o know-how da Randon Consórcio, que a gente pegou algumas dicas, né? E contratou também uma consultoria para fazer todo esse processo aí. Então nessa loja a gente vai encontrar todos os nossos produtos, todos os vinhos, todos os acetos, que a gente fechou a parceria com o Modena lá na Itália para trazer os acetos balsâmicos, o harmonizado e o líquido, né? E os queijos, os presuntos, massa, molhos, enfim, cervejas. Então, a gente colocou, então, a nossa loja é uma experiência, né? É o prazer de comer e beber. O cara entra na loja e diz assim, eu quero fazer uma massa, quero fazer isso, quero fazer com esse molho, quero comprar esse queijo, quero comprar... Então a gente montou. Então, é canal de venda. Ele não concorre com o supermercado, porque a gente também cuidou com a parte de preço, né? Então, é mais uma opção, porque no supermercado não tem todos os nossos produtos. E ali na loja tem. Ali tem. Então... esse processo, ele está andando, né? Está andando... Caxias vai ter uma? Caxias, com certeza. A gente está pensando, né? Só tomar um gole d'água aqui. Porque... Caxias, com certeza, a gente está pensando. Né? Pensando em São Paulo, em Porto Alegre, em Curitiba, Florianópolis, Camboriú, então... Mas, como eu te disse, a gente está numa curva de aprendizado, né, onde a gente está vendo, analisando, fazendo pesquisa, focos com clientes, vendo o que atrai o cliente aí para a nossa loja, né, e porque hoje o processo hoje está totalmente diferente, né, os canais de comunicação, né, com esse telefone aqui elegeu um presidente, né, então que gastou pouco. Então, as mídias, né, hoje tem os milênios, enfim, tem toda essa juventude aí, né, que às vezes a gente pensa em fazer alguma propaganda em televisão e rádio, essas coisas, e não é por aí, né? Então, como vocês estão fazendo aqui, né, são canais de venda, canais de mídias sociais, né, que é o que está hoje bombando, né? Então, a gente fez todo esse processo. Então, também é um segmento que a gente está de olho, né? E também é um projeto que a gente está de olho também é desenvolver um queijo orgânico, mas aí o processo é um pouco mais, pega mais embaixo, porque aí tu tem que ter a terra, tu tem que ter o milho que não pode ser transgênico, né? Tem que ter todo o procedimento das vacas também, que sei lá se é com homeopatia, mas não pode dar antibiótico, né? Porque se tu entrou com leite orgânico dentro da fábrica, tu faz o queijo orgânico. Que dentro da fábrica não se usa produto químico, né? Tudo coisas naturais. Quando a gente fala produtos raros, é Randon, né? Então a gente fala produtos de qualidade, a marca, né? Isso a família tem muito forte. Então em todos os segmentos, então, no transporte, que aí tem as autopeças, semi-reboques, tá? Quanto na parte do agronegócio. Então a gente se preocupa sempre ter produtos com qualidade que satisfaçam os nossos clientes, né?
procuramos também sempre ter um aspecto de sustentabilidade muito forte, né? Projetos Florescer, enfim, a parte ambiental, porque também não é só capital que a gente pega, também a gente tem que devolver também para a sociedade aquilo que a gente utiliza no fim e ganha lucros, né, nesse processo, né. Então a mensagem é mais nesse sentido, né, e os ensinamentos assim que o seu Raul deixou para nós, um legado assim de simplicidade, um visionário, né, uma pessoa que sempre andava à frente do seu tempo, né, e isso aí ficou permeabilizado dentro das empresas, né, os valores da família, os valores que o seu Raul deixou, né, que segue então com a terceira geração, com a segunda geração. Temos a presença muito forte da dona Nilva, né, que é a matriarca aí, que está surpreendendo a gente bastante, né. Ela tomou pé das coisas e hoje ela se posiciona bem. Ela junto com o seu Raul, ela andava, mas o seu Raul com um personagem muito forte, às vezes, agora ela está numa fase muito boa, muito legal, recebeu alguns prêmios aí, né? E fala do seu Raul, e fala da família, fala dos produtos, então a gente continua. Então, é mais esse recado aí de produtos, qualidade, sustentabilidade e crescimento, né? Isso aí.